a bordo! Mais uma semana de Sakura começando aqui no canal! Episódio 39, episódio que a Sakura fica com febre. Eu gosto bastante que essa historinha tem também na parte do mangá. Não lembro exatamente qual é a carta que está relacionada a essa história no mangá. Não lembro, porque eu tenho quase certeza que a carta nuvem não existe no mangá. E aí eu fiquei até pensando, tipo, quando o Quero mencionou, né? É a carta nuvem. Eu pensei, gente, mas pra que outra carta relacionada à chuva? A gente tem a chuva, a gente tem a nuvem, a gente tem a carta tempestade e a gente tem a própria carta água que claramente poderia fazer chover se quisesse. E aí, daqui a pouquinho, no episódio, isso já pro final, meio que o que eu tava pensando foi expresso no roteiro, com a Sakura perguntando: é a carta chuva? Não, é a carta nuvem, elas são parecidas. Eu tenho certeza que quando esse roteiro chegou, quando o design dessa carta chegou pra eles fazerem um episódio, alguém deve ter falado: é a carta-chuva? Mas será que ela não tinha capturado lá no início da temporada? Não, essa daqui é a carta nuvem, é outra carta, elas só são parecidas. Eu tenho certeza que esse diálogo aconteceu no estúdio enquanto eles estavam produzindo esse episódio. Absoluta. Não tem nenhuma sombra de dúvida. Mas esse episódio, assim, é muito gostosinho. Eu tenho algumas reclamações. E eu acho que eu vou primeiro tirar essas reclamações da frente, depois eu vou falar das coisas que eu gostei, né? Não gostei de duas coisas. Primeiro, eu não gostei dos barulhos que a Daniela fez quando a Sakura tá doente na cama. Ela faz uns barulhos que, gente, eu juro, eu dei play no episódio, eu ouvi aqueles barulhos, eu pausei, eu vim pro computador pra conferir o áudio em japonês, pra ver se era isso mesmo, que eu fiquei exatamente o meme do Felca. Tá certo isso? E, óbvio que não, né? A Daniela aparece no episódio fazendo parece, sei lá, um filhote de cachorro ganindo. E cada vez é diferente os barulhos. Me tirou muito do sério logo no início do episódio. Aí eu vim aqui ver. E não, tipo, no original em japonês é simplesmente barulho de uma pessoa que está ofegante, que está meio sem ar, sabe? Porque a Sakura tá doente. Então, como que de ofegante interpretou-se daquela forma? Falta uma direção aí, né? Outra coisa que me incomodou também no episódio foi o barulho da chuva. Gente, que barulho horroroso! Que sonoplastia horrorosa! E aí eu vim conferir se no japonês era assim. E não é som de chuva normal. E aí eu fui conferir porque eu tenho um áudio da versão que passou na Loading e o que passou na versão da Globo. E o áudio da versão da Globo é esse áudio de chuva que parece que a água tá caindo dentro de um cano, assim. E na Loading tava normal. Então a gente já sabe que o áudio que a Nice recebeu pra trabalhar foi um áudio que veio proveniente das masters que eram da Globo. Porque se o barulho é o mesmo, eu te juro. Aqui, ó, vou botar pra tocar pra vocês. O que vai tocar aqui é da dublagem da Globo. Vocês vão ver que é igualzinho. Ó, um barulho horroroso. Agora eu vou botar pra tocar um barulho da Loading. Não é um barulho bem mais normal? Isso ali meio que me tirou um pouquinho do sério durante o episódio, que toda vez que tava chovendo, cena na chuva, eu tava assim, meu Deus do céu, que agonia desse barulho. Enfim, tirando isso, o episódio é ótimo, maravilhoso, gosto de tudo nele, gosto da Sakura querendo ir pra escola,
mesmo doente, porque eu era esse tipo de criança, eu ia pra escola mesmo doente, eu não queria nunca faltar na aula, eu não queria deixar meus colegas na mão, não queria perder a aula, porque eu gostava de assistir aula, eu gostava de aprender, então eu era esse tipo de pessoa, eu me identifiquei com a Sakura. Bonitinho também a preocupação do Toy, ele logo nota que ela tá doente, e ele entende o lado dela de não querer falar pro pai pra ele não perder uma coisa que ele tava esperando ali acontecer do trabalho. E aí ela vai pra escola, depois vai pra enfermaria, aí acaba voltando pra escola, pra casa, né? Porque a professora Mizuki também viu que ela estava doente, claramente, né? E muito querido, tudo. Eu acho que é um episódio muito primoroso pra gente ver relações de personagens, sabe? É muito bonitinho o cuidado que a Meilin e o Shaoran demonstram pela Sakura o episódio inteiro, como eles percebem logo no início que ela chega, que ela não tá bem, na enfermaria, e depois quando eles estão capturando a carta junto com ela, gente, eu te juro, eu fiquei com lágrimas nos olhos, vendo a Meilin ajudando a Sakura a segurar o báculo, porque ela não tinha força. Ai, que preciosidade, sabe? E aí depois o Shaoran, mesmo ele ficando com a carta no final, porque foi ele que atacou a carta e diminuiu a fraqueza dele, diminuiu o HP da carta. Ele falou assim, não, essa carta fica com você. No final você eu que vou ficar com a carta, com as cartas todas, mas por enquanto você pode ficar com ela, porque, pô, ele tava doentinho, ele tava preocupado. Ai, que doce, sabe? E é muito legal esse episódio também, porque desenvolve um pouquinho mais da relação da carta espelho junto com o Toya. Ele logo percebe que não é a Sakura, deixa ela comer a sopa, mas não dá o remédio pra ela, né? Porque ela não precisa, ela não está doente. Então, assim, ó, no quesito desenvolvimento de personagens, 10/10. Que episódio precioso. E antes que eu me esqueça, porque eu acho que eu quase ia esquecer, Dona Sakura doente é muito mais esperta, determinada e inteligente do que Dona Sakura normal. Se a Sakura doente é capaz assim, não, eu tenho que ir lá, ir atrás da carta, não sei o que. Não, seu irmão vai perceber que você não tá aqui. Ai, liberte-se, espelho! Essa é a Sakura. Se a Sakura consegue ser inteligente, mesmo com 49 de febre, quase fervendo, não tem por que fazer ela ser tão burra nos outros episódios. Shame on you, roteiristas, que fazem a Sakura ser boba e burrinha nos outros episódios. Eu sei que vocês precisam de tempo de tela, mas vocês precisam ser mais inteligentes e descobrir outras maneiras de você preencher o episódio sem tornar a personagem burra. Porque quando vocês fazem a personagem ser burra, na verdade vocês estão demonstrando a burrice de vocês de não saberem escrever a personagem direito. Falei. A culpa é dos roteiristas. Pronto. Falei, tô leve, é isso. Amanhã tem mais episódio. Episódio 40. O episódio do Os Sonhos da Sakura, ou, como no título em japonês, A Sakura Dentro do Sonho da Sakura. Ouso dizer que esse foi o meu episódio favorito até aqui. Eu juro pra vocês que eu não tinha lembrança nenhuma desse episódio. Nenhuma mesmo. Inclusive, fico achando que talvez, na época que eu assisti na Globo, né, que eu acompanhava quando foi a primeira transmissão oficial na Globo, eu acho que eu perdi esse episódio, porque eu tenho zero memórias. Então, pra mim, foi muito interessante no sentido da história como um todo, como de ver aquilo pela primeira vez. Tipo, eu tenho zero memória da Sakura ter ido até a Torre de Tóquio antes do desenrolar da parte final.
dessa temporada. Então, assim, ai, achei um primor. E, gente, que episódio fantástico. Se eu pudesse dar uma nota pra esse episódio é 10/10. Zero falhas. Ele é perfeito do início ao fim. O ritmo é perfeito. O roteiro é perfeito. Ele tem um ar de mistério. Ele é bem animado. Tudo. Que episódio perfeito. Assim, anotei algumas coisas quando eu assisti pela segunda vez. É a primeira vez, desde que eu comecei a fazer esses reviews, que eu assisti um episódio pela segunda vez. Não porque eu não prestei atenção da primeira vez, que eu, se não me engano, isso já aconteceu. Mas porque eu achei ele tão intrigante que eu fiquei assim... Tá, eu geralmente assisto enquanto eu estou almoçando. Então, tipo, eu tô assistindo, mas ao mesmo tempo eu estou concentrado também no ato de me alimentar, né? Então, tô dividindo uma atenção ali. E eu queria assistir uma segunda vez com a minha atenção 100% focada e dando uma olhadinha em alguns aspectos referentes a coisas que eu gostaria de trazer aqui. Queria dizer que, assim, gente, esse episódio é o perfeito efeito borboleta, né? O efeito borboleta, assim, levado quase ao pé da letra, mas no sentido não de que muda o futuro pisar numa borboleta, mas que você pisa numa borboleta e ela te dá um vislumbre do futuro. Então, assim, muito interessante. Tudo, a parte deles passeando pela cidade, muito bonitinha. Eu adorei que a gente viu em vários locais da cidade, enquanto eles passeavam, painéis de borboleta ou borboletas ao fundo, mostrando como se fosse discretamente a carta ali seguindo eles, vigiando eles, né? Aí a gente tem o sonho da Tomoyo, que é vendo várias Sakuras vestindo várias roupas dela. A gente tem depois eles no cinema. E aí a gente tem o sonho do Shaoran. E a gente não pode esquecer que, quando a gente vai interpretar esses sonhos, que depois, no final do episódio, o Quero fala que os sonhos que a carta sonha te dá não são sonhos normais. São sonhos de premonição. Então, quando a carta sonho age em relação a Tomoyo, é um sonho normal. Não é muito uma premonição, porque ela não tem poderes mágicos. Então, quando a carta sonho age sobre ela, é só ela sonhando acordada com aquilo que ela mais gosta, que é a Sakura vestindo as roupas dela. Agora, quando a carta age sobre o Shaoran, ela tem ali uma mistura, né? Ele já tem poder mágico, então ela meio que mostra pra ele de uma forma lúdica algo do futuro, né? Então a gente tem ao mesmo tempo ali uma premonição quase misturado com um desejo, mas mais a premonição, tipo, dele entregando as cartas pra Sakura e eles ficando juntos. Ai, Shaoran, nesse episódio todo, meu Deus, best boy, Shaoran best boy, meu Deus do céu. Onde eu consigo um Shaoran na minha vida que seja adulto, né, pelo amor de Deus. Mas, gente, ele ficando vermelhinho quando a Meilin pergunta, que ela está falando ali de coisa de romance, não é Shaoran. Aí ele vê a Sakura, fica vermelho, sai de lá, e aí, tipo, todas as vezes ele fica vermelhinho, ele fica vermelho quando eles estão ali no metrô, indo pra Torre de Tóquio, e aí a Sakura tá contando que ela tem um sonho, que é recorrente e tudo mais, e aí ela fala que sonhou com ele antes, quando ele chegou, e aí ele fica vermelho, ai meu Deus, eu tô no sonho dele, ela sonhou comigo, como assim? Esse menino tá muito apaixonado já, nossa, caidíssimo total. E aí, assim, quando a gente finalmente chega na Torre de Tóquio, ali a gente não tem mais um episódio de anime. Ali a gente tem cinema. Porque no momento em que
que a Sakura entra na Torre de Tóquio e pisa na borboleta, né? E aí ela começa a agir sobre a Sakura, a gente tem ali aquela coisa dela entrando, mostrando em vários ângulos diferentes. E a partir dali, vocês notaram que tudo fica em ângulo? É o que se chama no cinema de ângulo holandês. E isso é usado para mostrar que tem algo errado. E a Sakura está percebendo, tipo, tá, eu tô aqui, mas tem algo errado. Então, visualmente, o anime nos mostra o que a Sakura está sentindo, que algo está errado. Algo me tirou do meu centro de equilíbrio. Tipo, algo está desequilibrado. Nossa, cinema. Gente, que coisa maravilhosa aqueles ângulos. Dá uma agonia. Eu senti agonia as 2 vezes assistindo, que é isso que esse ângulo quer nos passar. Tipo, tem algo muito errado e você tem que sentir esse desconforto. E aí eles estão no elevador, e aí cada uma fala alguma coisa. Ah, essa Sakura anda muito distraído ultimamente. E aí o Kero aparece flutuando, né? Enquanto todo mundo tá em ângulo, ele parece flutuando, centradinho, equilibrado. E aí o Shaoran fala, mas a Sakura é muito mais forte do que parece, ela vai dar conta. Tipo, até no sonho da Sakura, o Shaoran confia nela, confia no poder dela e best boy mesmo. E é muito legal quando eles estão lá no mirante da Torre de Tóquio, né? Continua tudo desequilibrado. E aí ela encontra o Toya e o Kito. Aí aqui eu tenho uma pontuação para fazer. Eu achei muito eu não sei se é curiosa, mas me deixou muito intrigada quando eu ouvi o Yukito respondendo para Sakura que minha obrigação é estar sempre do seu lado, cuidando de você. E eu fiquei, nossa, será que, como esse é um sonho meio premonitório, será que ela sente isso como se fosse uma intuição dizendo para ela, o subconsciente dizendo que é assim que ela vê ele, sabe? Mas aí depois, por curiosidade, quando eu reassisti esse trecho com a versão legendada. Eu assisti com o áudio original japonês. E os diálogos são bem diferentes nessa cena. Deixa eu até ler, eu vou até ler o que falo aqui. Ao invés de dizer, minha obrigação é estar sempre do seu lado, cuidando de você, ele fala, mas, tipo, que ela pergunta, não era pra você estar lá, mas eu tenho que estar ao seu lado, Sakura-chan. É outra vibe, né? E aí ele entrega o suco e o Kero aparece. E eu também estranhei muito o que o Toya fala na dublagem. Tipo, pra falar falando como que é pra ter mais respeito com ela. Tipo, oi? Essa fala ali me deixou meio... tem algo estranho. E no japonês, na verdade, ele não tá falando que é pra eles terem mais respeito com ela, sabe? Como se ele soubesse, tipo, vocês são guardiões dela, então vocês têm que respeitar ela. Tipo, oi, ela é a futura mestra de vocês. E não é isso que ele fala. No sonho da Sakura, japonês, ele tá falando assim, ei, veja se a Sakura não faça nada de descuidado. Ou falando, na verdade, para eles tomarem cuidado para Sakura não fazer nada que seja perigoso, que ela esteja em perigo, né? Então, assim, bem diferente. Aí, nesse momento, logo em seguida, o Kero revela para ela, no sonho, que isso é um sonho. E quando ela percebe que está dentro do sonho e vai para aquele outro ambiente onde está só ela observando do mirante da Torre de Tóquio, a ela do futuro lá em cima do prédio, né? Relacionado tudo com os sonhos que ela vinha tendo. Vocês observaram que a partir daquele momento a gente
a gente perde os ângulos, o mundo não está mais em ângulo holandês. O mundo está estabilizado e a gente vê muitas coisas, muitas cenas em perspectiva. Ou seja, ela está tendo uma perspectiva do que vai acontecer. Não é todas as cenas que estão só em perspectiva. A gente ainda tem algumas cenas onde a câmera filma a Sakura, assim, de cima da cabeça dela. Ela tá nos ângulos, que é quando ela percebe que a pessoa que ela tá observando é a professora Mizuki. Porque no momento em que ela observa isso desestabiliza ela e causa uma certa ansiedade. Mas por quê? Por que ela tá ali, né? Então, visualmente, o anime nos mostra o que a Sakura está sentindo, que, embora ela esteja tendo uma perspectiva do futuro, aquilo desestabiliza ela, tira ela do eixo, tira ela da calma, né? E aí, a gente até tem um momento em que tá filmando a cidade de cima, né? E aí a gente vê a cidade meio que se movendo, tipo, nossa, como se o mundo dela estivesse girando. Tipo, gente, essa animação perfeita. Cinema. Absolute cinema. Absolute cinema. E aí, quando vem a Sakura, né, tipo, pra acalmar ela tá, tipo, quase tendo uma... A gente poderia até pensar, ela está tendo uma crise de ansiedade. Meu Deus, o que eu tô vendo o negócio do meu sonho e é a professora Mizuki, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aí vem a Sakura do sonho e fala, vai dar tudo certo. Aconteça o que acontecer, vai dar tudo certo. Daijoubu. Daijoubu dayo. E aí volta pro eixo. Aí ela olha pra cima e desperta. Que episódio satisfatório. Nossa, poesia. Perfeito, sem defeitos. Episódio assim, ó, estelar. E aí a gente tem ali o desfecho e tudo mais, que eles estão ali comendo, né? O Shaoran ainda tá cansado, porque depois da captura da carta, né? E aí eles explicam pra ela o que aconteceu. O Quero fala que... Na dublagem falou assim, acho que era tipo, você tinha que ver a comoção que foi, o escândalo que foi. E na verdade, no texto original, ele só fala assim, nossa, eu fiquei muito preocupado. Então, assim, acho que a tradução da dublagem nesse episódio, assim, tipo, tomou várias liberdades poéticas, né? E no fim das contas, quando a Meilin derruba o Shaoran, que ela tá feliz que a carta ficou com ele, a carta voa e vai parar na mão da Sakura. Né? Já prevendo que a carta já meio que escolhendo, eu fiquei com ele, né, mas na verdade, no final das contas eu vou ficar com você. Episódio maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Já falei muito e esse episódio aqui vai virar o podcast. É isso aí. Amanhã tem mais. Achei esse episódio perfeito para nos preparar para essa reta final. Que sabor. Que sabor. Como é bom assistir um episódio bom desse jeito. Antes de começar a falar do episódio 41, me empolguei tanto falando do episódio 40 que eu esqueci de mencionar uma coisa que eu não gostei muito nessa versão que tá disponível na Naisu, que eu não curti a nova versão da música que toca enquanto eles estão lá passeando pela cidade, né? Parecem os bairros de Harajuku, mais ou menos. E eu não gostei, sabe? Eles colocaram um efeito na voz que é pra tentar ficar próximo do efeito que tem na música original, que é um efeito meio como se fosse de rádio e aí depois sem assim. Só que
não parecia que era um efeito colocado assim pra fazer uma coisa e que tivesse uma transição natural. Parecia que você tava cantando com um microfone ruim e com um microfone bom, sabe? E aí aquilo me distraiu tanto que, sei lá, eu nem prestei tanta atenção assim na letra. Tipo, aquilo me distraiu, me deixou desconectada. Então, quando eu assisti a segunda vez com a versão da música que era da Globo, de quando passou na Globo, eu gostei muito mais. É uma música que complementou muito mais a cena e deixou tudo muito mais interessante. Então essa é a minha única crítica a respeito daquele episódio, mas não é culpa do episódio em si. Enfim. Falando do episódio 41, agora sim, tipo, entramos na reta final, né? É o último episódio, assim, tipo, daqui a pouco vai uma avalanche. Até o final, né? Então a gente tem tudo se armando ali pra começar a armar o teatro, a peça de teatro que a turma do Sakura vai apresentar no Festival Cultural. E aí a gente tem ali que eles vão apresentar a peça da Bela Adormecida, e aí a professora Mizuki organiza o sorteio. E o que acontece? O que era mais do que esperado, óbvio. Nossos personagens principais vão estar nos papéis principais, com os gêneros invertidos, porque é disso que se trata, né? Sakura é sobre inversão de papéis de gênero. Aí a gente tem toda aquela situação que eu acho muito estranho, a Sakura e o Shaoran conversam, até bonitinho a cena que ele tá lá no topo da árvore, tipo, ensaiando, né, lendo as falas, e a Sakura vai lá falar com ele, pergunta, ai, como é que é na China, vocês, em Hong Kong, vocês têm festival cultural? Tem, ai, o que você costumava fazer? Eu costumava cantar. Ai, canta pra mim, canta pra mim, canta que eu quero ouvir, Shaoran Best Boy. E aí depois eles encontram o Yukito, e o Yukito diz que vai assistir a peça, eles ficam constrangidos na hora que ele pergunta, e quais papéis vocês vão fazer? Então, né, melhor deixar pra surpresa na hora. E aí eles combinam que vão ensaiar juntos, né, e no dia seguinte a Sakura acorda bem cedo, e eles estão sozinhos na escola, até que uma carta desperta. E aí a gente tem um trabalho em equipe dos dois, assim, perfeito, maravilhosos. Ai, esses dois juntos, trabalhando juntos, pensando juntos, é realmente perfeito. Eles são um Dream Team. Um Dream Team, eles têm ali, eles se complementam muito bem. E eles estavam no Prime, né? Eles estavam assim, ó, no máximo da esperteza. Tudo que eles não tiveram com a carta do cadeado, eles tiveram agora, de esperteza, né? Acho que era uma carta que envolvia pensar menos e agir mais, então aí acaba que as sinapses acontecem numa velocidade maior, né? A adrenalina ali, torando, aí o pensamento vai. Mas muito legal, tipo, Gente, quando o Shaoran caiu do báculo, que eles estavam voando, no meio da areia, eu gelei. Eu não me lembrava dessa cena. Tipo, eu soltei um sonoro, sabe? Porque eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Será que ele vai ficar lá, tipo, preso e a Sakura vai ter que ficar fazendo sozinha tudo? E aí ela vai ficar desesperada? Mas não, ele tava bem. E aí ele fala, solta a carta água, mas aí não dá tudo, só solta, não. E aí ele usa depois a carta congelante. Aí eles conseguem congelar, fazer a carta areia parar. E aí conseguem prender a carta. E o final perfeito, né? Os dois agiram tão em conjunto, agiram tão bem como equipe juntos, que quando a Sakura vai ver se ele tá bem, a carta aparece bem no meio dos dois. E os dois vão pegar a carta e aí tocam as mãozinhas. Que romântico! Aí o Shaoran solta logo a carta, ele quer deixar ela pra Sakura, mas a Sakura, não, essa carta é sua, você já deixou outra carta comigo, e foi você que deu a ideia da forma da gente capturar, então essa carta merece ficar com você. Ai,
maravilhosos, né? Essa carta é quase um ensaio, né, pra quando a carta Terra chegar, né? Porque, né, quando a carta Terra chegar, vai ser pedregulho. Pedregulho. E aí depois eles estão voltando pra sala, né? Eles ficam assim, nossa, pois é, que estranho, né? Até parece que estavam esperando a gente ficar sozinho na escola, porque tudo aconteceu antes de qualquer outro aluno chegar, sabe? Suspeito. E aí, quando eles estão indo, aparece a professora Mizuki observando da janela. Ela já tinha tido uma cena importante lá no início, na hora antes do sorteio, né? Quando ele estava escrevendo os nominhos lá para serem sorteados. Ela chega pro Sharon e diz assim: não precisa ficar tão na defensiva comigo. Já tá quase acabando. E aí ele: quase acabando? O que tá quase acabando? Amado, eles ainda não perceberam. Eles já viram a professora Mizuki usando magia. Mas, tipo, eles ainda não se ligaram 100% que, mesmo a professora Mizuki aparecendo no sonho da Sakura, ela falou pra ele que ela aparece no sonho. Eles ainda não se ligaram que ela tem alguma coisa a ver com as cartas Clow? E eu achei que ficou faltando uma coisa, porque quando a última cena que aparece é a professora Mizuki segurando o sino, que tem o símbolo da lua, e aí mostra assim o detalhe que tá gravado naquele sino, né? E tem o kanji de lua. Senti falta de ter alguma coisa que nos dissesse que aquele kanji está escrito lua, porque não é todo mundo que fala japonês, não é todo mundo que conhece kanjis. Eu conheço kanji de lua porque eu estou acostumado com o Usagi Tsukino, né? Então eu consigo reconhecer esse kanji muito fácil. Mas eu achei que faltou. Tipo, podia ter, tipo, aquele voice-over que aparece às vezes em algumas dublagens, tipo, lua. Eu acho que faltou, porque é um elemento importante para compreender, sabe? Porque já estão ali as sementes plantadas, né? Tipo, tudo que é relacionado à professora Mizuki, principalmente, assim, nos últimos episódios que vem aparecendo, são cenas muito misteriosas, a trilha sonora dá a entender, tem algo errado com essa professora, será que ela é uma ameaça? Será que ela é uma pessoa que pode colocar a Sakura em risco, né? A gente tem até o Toya falando de manhã pra Sakura, tipo, cuidado, sabe? Cuida com as coisas que você vai fazer. Que eu não quero falar diretamente, mas tipo, toma cuidado, né? Então todas essas a história tenta nos apontar, tenta nos mostrar, colocar a professora Mizuki numa posição de suspeita para nós que somos espectadores. Então a gente está suspeitando. E esse kanji de lua é muito importante para aumentar as nossas suspeitas e a gente começar a fazer as ligações. Lua? Nossa, como é que era mesmo? Na capa do livro do Clow tinha um sol. O sol representa. Depois que o Quero saiu, não tem mais. Então o Quero representa o sol. Se tem um sol, no círculo mágico da Sakura, tem o sol e tem a lua pequenininha. Oh, meu Deus! Será que a professora Mizuki tem alguma relação com esse negócio da lua? É importante. E eu acho que não ter nenhuma localização desse detalhe é algo que ficou faltando. Mas, enfim, é isso que a gente tem. E se você não sabia que aquele kanji era o kanji de lua, agora você sabe. Então é isso. Eu vou compilar o review desses 3 episódios do início dessa semana para publicar hoje na quarta-feira. E no resto da semana eu vou compilar os outros 2. Então, a partir de agora, até o final de Sakura, vão ser 3 episódios e depois 2, tá? E esses vai ser o nosso mapinha de review. Então, toda quarta-feira e toda sexta-feira, às 18 horas, você pode esperar que vai ter review aqui no canal, tá bom? Se você tá gostando do meu trabalho, comentando os episódios de Sakura, se você quer me ver falando sobre outras garotas mágicas, falando mais sobre Sailor Moon,
De repente, quem sabe, fazendo algum outro conteúdo diferente aí sobre Sakura, me deixa um comentário aqui e pensa com carinho na possibilidade de se juntar ao clube de apoiadores, que é o clube de pessoas que mantém esse canal ativo, de me ajudando financeiramente, para que esse seja um trabalho que seja viável de se manter, né? Todo mundo sabe que não está sendo fácil viver no Brasil ultimamente, né? Que loucura! E todo mundo merece ter o seu trabalho reconhecido e remunerado corretamente, né? E infelizmente o meu canal no YouTube ainda não é grande o suficiente para que eu possa depender só da monetização do YouTube. Ela vem de maneira muito espaçada, então não é uma coisa com que eu posso contar mês a mês, e o Apoia-se é o que garante que mês a mês eu consiga voltar aqui. E eu gostaria de oferecer muito mais do meu conhecimento, do meu carinho, do nosso bate-papo gostoso aqui pra vocês. Então, por isso, eu tô pedindo aqui a ajuda de vocês. Pensem com carinho em participar do nosso clube de apoiadores, ou então você pode assinar diretamente aqui no YouTube, ou mandar um valeu demais, hypa aí o vídeo, deixa o seu like, compartilha para as outras pessoas, que tem várias outras maneiras de ajudar também, que não são diretamente, que são ainda de graça, né? Compartilhar ainda é de graça. Então, isso já ajuda bastante, tá bom? A gente se vê na próxima. E vem aí, né? Próximos episódios prometem. Tchau, tchau. Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.